Sim, foi uma troca de impressões muito útil, não apenas porque tivemos a oportunidade de passar em revista aspectos que são importantes e que se relacionam com o Orçamento de Estado para 2017 e com o ambiente económico geral, mas também porque pudemos, dada a especificidade da CAP, trocar impressões sobre o que se está a passar ao nível do desenvolvimento do PDR, do Programa de Desenvolvimento Rural, e dos aspectos mais específicos, digamos, da agricultura portuguesa, que é, como sabem, um setor bastante dinâmico, que deu um contributo muito relevante nos últimos anos para o crescimento da economia e para as exportações, e que, dentro desse dinamismo, era útil que pudesse, em termos de médio prazo, reforçar essas condições de crescimento e, portanto, foi uma oportunidade para poder trocar impressões sobre as expectativas, apreensões que existem, mas sobre isso, evidentemente, que, como sabem, não costumo falar em nome de terceiros e, portanto, sobre isso a CAP dirá aquilo que achar que é relevante. Do nosso lado, procuramos transmitir a nossa visão, que já tenho tido a ocasião de transmitir também pela comunicação social, concentra-se sobretudo na falta de ambição em torno do crescimento da economia e do emprego. Julgamos que isso está em falta no Orçamento de Estado. O orçamento é um exercício financeiro para um ano, mas deve estar ligado a uma perspectiva de médio prazo para a economia portuguesa e não está. Realmente, quer a meta... A Comissão Europeia vem dizer que vai dar luz verde ao orçamento e que as perspectivas de 2006 e 2007 estão em linha com aquilo que o Governo se comprometeu. Não conheço ainda nenhuma decisão da Comissão sobre essa matéria. O que tenho lido são referências que dão conta de que a Comissão não levantará objeções ou problemas ao orçamento que Portugal apresentou, o que é diferente. A nossa observação tem correspondido muito à ideia de que não é do lado da Europa nem da Comissão Europeia que o Governo enfrentará dificuldades, pelo contrário, tem tido uma grande cooperação e uma grande ajuda do lado de Bruxelas e, portanto, não é daí que o Governo se poderá queixar. Aquilo de que nós nos queixamos, em particular, é de termos metas muito pouco ambiciosas. E há duas observações críticas, portanto, que aproveito para reiterar, porque elas são importantes. É bom que o Governo, pelo menos formalmente, se comprometa com metas de redução para o déficit público. Nós preferimos que o Governo cumpra, mesmo que seja com medidas extraordinárias e com aumento de despesa permanente que está, de facto, prometida, mas mesmo com medidas extraordinárias eu prefiro que o Governo cumpra metas de déficit do que não cumpra. O custo para todos os portugueses seria maior se não cumprisse, mas isso não me impede de ver que a permanência de medidas extraordinárias e a opção por aumentar impostos indiretos para remover medidas que tinham um caráter extraordinário não nos coloca, a nós, país, numa melhor posição em termos de médio prazo. Pelo contrário, é uma espécie de empurrar com a barriga e de ir compondo as contas que não nos deixará em melhor situação no futuro e, portanto, isso não me deixa muito tranquilo. O facto de passar no crivo de Bruxelas porque se compromete com um orçamento que tem um déficit menor para o próximo ano do que será este ano, serve para efeitos de quem está comprometido com a redução do déficit, mas não serve para quem devia estar comprometido num processo de consolidação sustentável das finanças públicas portuguesas. E, em segundo lugar, porque não temos, de facto, uma ambição para crescer. A perspectiva de que iremos crescer 1,5% coloca-nos aquém daquilo que conseguimos crescer em 2015, o que não é uma perspectiva animadora e, sobretudo, quando nós sabemos que o grande problema que nós enfrentamos hoje é o de falta de confiança dos investidores para investir na economia portuguesa. E se isso se mantiver, se houver menos investimento do que aquele que é necessário, também haverá menos rendimentos para distribuir aos portugueses e menos emprego a ser gerado. E, como têm constatado, à medida que os trimestres vão passando, a criação de emprego tem vindo a diminuir. Tem-se criado emprego, mas cada vez menos. E quanto menos investimento existir, menos emprego será criado para o futuro, e isso é negativo. Em relação aos juros da dívida, temos aqui três factos. O que se passou no Parlamento na última semana. Agora, o Ministro dos Negócios Estrangeiros
vem dizer que não há qualquer intenção do Governo renegociar, seja o que for, em relação à dívida. Entretanto, o Ministro das Finanças nada terá dito à Europa e à Comissão Europeia sobre esse assunto, sendo que a Comissão Europeia vem dizer que Portugal não está prevista qualquer alteração dos juros. Há aqui algum recuo do Governo ou algum recado ao Governo? Não sei, sabe, porque o Governo tem tido uma posição dúbia sobre esta matéria. E quando ouvimos as declarações que ou o Ministro das Finanças ou o Ministro dos Negócios Estrangeiros fazem sobre este assunto, ou outros membros do Governo, percebemos que há o cuidado de não se contradizerem entre si, mas não dizerem exatamente as mesmas coisas para nunca se perceber bem qual é o objetivo ou a intenção. No debate parlamentar, como recordou e bem, creio que foi a líder do Bloco de Esquerda que saudou a intenção do Governo querer discutir em Bruxelas uma renegociação dos juros da dívida. E imediatamente o Primeiro-Ministro recusou-se a clarificar se era isso que iria acontecer ou não, sendo que o Ministro das Finanças deu logo indicação com a cabeça de que não era bem isso que tinha dito, mas também não quis dizer o que disse, com rigor. Portanto, nós percebemos que o Governo não tem uma posição cristalina nesta matéria. E eu acho que era importante que tivesse. Era importante, em primeiro lugar, que o Governo português dissesse cabalmente que não vai suscitar, nem junto dos credores, nem em Bruxelas, um processo de renegociação da dívida. É isto que é pedido pelo Partido Comunista Português, é isto que é pedido pelo Bloco de Esquerda, e era isto que o Governo devia, de forma cristalina, negar. E porquê? Porque qualquer processo de renegociação da dívida enquanto tal quebra ainda mais a confiança dos investidores e dos credores em relação a Portugal, e isso seria trágico para o país. Portanto, não percebo porque é que o Governo, de uma forma rápida e cristalina, não põe um ponto final nessas dúvidas. Segundo, é importante ou não podermos vir a pagar menos juros pela nossa dívida? Sim, é possível. De resto, nós já hoje estamos a pagar mais juros do que podíamos estar a pagar. Por exemplo, a Espanha e outros países da zona euro têm aproveitado a política monetária do Banco Central Europeu para pôr as suas taxas de juro ainda mais baixas do que estavam há um ano. Ora, isso não acontece connosco. Somos o único país que não está a tirar partido dessa situação. Pelo contrário, estamos até a ter um agravamento das taxas de juro a 5 anos e a 10 anos, o que significa, portanto, é a nossa estimativa, que este ano de 2016 estaremos a pagar mais cerca de 350 milhões de euros de juros da dívida do que poderíamos estar a pagar se o Governo estivesse a transmitir confiança aos investidores e tivéssemos, como os outros países têm, taxas de juro mais baixas. Terceiro, é ou não é possível levar mais longe o trabalho que já o anterior Governo tinha feito em termos de redução de taxas de juros dos empréstimos oficiais? Eu creio que não, porque não é possível fazê-lo através do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional nunca aceita reduções de juros, faz os seus empréstimos a taxas de juro que não são tocáveis, não é assim para Portugal, é assim para qualquer país. E, portanto, se nós queremos pagar menos juros ao Fundo Monetário Internacional, o que devíamos estar a fazer era financiar-nos hoje no mercado a taxas de juro mais baixas para pagar antecipadamente ao Fundo Monetário Europeu os empréstimos que temos a taxas mais altas. Mas, como é sabido, o Governo está a fazer o contrário. Havia uma política programada para, até ao final deste ano, reembolsar antecipadamente mais cerca de 6 mil milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional para pouparmos em juros, e o Governo já disse que não vai fazer esse pagamento antecipado porque precisa do dinheiro para outras coisas. Nós percebemos. A dívida em Portugal está a aumentar, ao contrário do que aconteceu o ano passado, e, portanto, esse dinheiro é necessário para manter uma certa margem de confiança que os investidores exigem para poder, pelo menos, confiar minimamente nas nossas obrigações do Tesouro. O que significa, portanto, que a única forma que tínhamos de pagar menos juros ao FMI, que era pagar antecipadamente, o Governo também decidiu não fazer.
Relativamente aos empréstimos europeus, nós já estamos praticamente a pagar as taxas de juro que são suportadas justamente pelos fundos europeus que nos emprestaram o dinheiro. Portanto, mais do que isso, só se nos oferecessem os juros do dinheiro que nos emprestassem. Que nos emprestaram. Ora, isto parece muito pouco razoável. E talvez por isso é que o presidente do Eurogrupo foi tão taxativo quando disse hoje que essa matéria não tinha estado em discussão, o que significa, portanto, que o Ministro das Finanças português não suscitou essa discussão, nem estaria, na medida em que nós não estávamos na posição da Grécia, e acrescento eu, esperemos não vir a estar, e, portanto, não faria sentido sequer explotar uma conversa desse tipo sobre Portugal. Mas eu convidaria o Governo a ser mais claro, cristalino até, e rápido a esclarecer isto, porque isto são dúvidas que no mercado só podem penalizar ainda mais os portugueses e pôr-nos a pagar mais juros, quando a nossa intenção era justamente poder pagar menos juros e poupar nos juros. O comissário Pierre Moscovici disse que ouviu sobre o orçamento em Portugal algumas vozes com dúvidas sobre o cumprimento das metas que foram acordadas pelo país com a Comissão Europeia. Sendo que isto foi uma resposta direta para si e às suas declarações sobre o diabo estar para vir? Eu peço desculpa porque não devo ter percebido bem o início da sua questão. Porque deve ter citado o comissário Moscovici, mas eu não sei o que é que ele disse. Disse que tinha ouvido em Portugal algumas dúvidas sobre o cumprimento em relação ao orçamento, mas que essas dúvidas não se iriam concretizar e que o orçamento teria, à partida, uma decisão favorável na quarta-feira. Se encara isto como... Eu já posso responder. Sim. Ora bem, eu não fiz nenhum pronúncio sobre o que é que seria a decisão da Comissão Europeia, portanto, não enfio uma carapuça dessas. Nunca me fiz nenhum pronúncio sobre se a Comissão Europeia iria aceitar ou não iria aceitar a proposta de orçamento que o Governo português apresentou. E se vier a aceitar, eu fico muito satisfeito com isso, porque o que preciso de oferecer aos portugueses é uma ideia segura de que nós não estamos interessados em que haja problemas orçamentais e financeiros com o nosso país e, portanto, sinto-me muito confortável com essa decisão da Comissão. Isso não significa que eu não possa estar preocupado com as perspectivas de crescimento da economia portuguesa e com a facilidade com que o Governo poderá ou não vir a cumprir as suas metas. Este ano, por exemplo, nós sabemos que essas metas que foram acordadas com Bruxelas só são cumpríveis com recurso a medidas extraordinárias. Foi o programa PERS, de regularização extraordinária de dívidas, foi o programa de revalorização de ativos para as empresas, que vai render encaixe adicional ao Estado, e foi, do outro lado, a paralisia do investimento público e, portanto, a queda do investimento público, contrariamente ao que o próprio Governo tinha previsto no seu orçamento. Portanto, só com medidas extraordinárias e com uma execução que se afasta daquilo que era a intenção do orçamento, é que poderemos vir a cumprir as metas que foram acordadas para este ano. Se para o ano a perspectiva for a mesma, eu acho que ela não é boa. Mas isso eu não peço ao comissário Moscovici nem à Comissão que comente, porque isso são decisões que cabem a Portugal. Nós é que escolhemos o caminho que queremos fazer, não é a Comissão Europeia. É tudo? Um bom jantar. Obrigado.